Fazer ou não fazer tatuagem? Eis a questão. Ultimamente eu tenho visto assim um crescimento preocupante de cristãos fazendo tatuagens. Então eu fui buscar informações sobre o porquê desse crescimento, né? Tantas pessoas cristãs aparecem aí com tatuagens e tal. E, bem, uma das causas que eu constatei foi que há um crescente número de bandas evangélicas, né, bandas gospel, cujos componentes dessas bandas usavam tatuagens, e tatuagens bem visíveis, né, para se perceber de longe. Bom, é muito comum as igrejas cantarem, copiarem, né, as músicas dessas bandas, até porque muitas delas trazem realmente músicas lindíssimas, músicas que inspiram adoração, louvor sincero, genuíno. Até aí, tudo bem, não vejo problema nisso. Mas o que me chama a atenção é que não tem sido somente as músicas que os cristãos têm copiado. E junto com as músicas vem também o estereótipo das bandas, né, que tem sido copiado também, como roupas, penteado de cabelo, alguns detalhes assim no corpo que acaba chamando a atenção. E também as tatuagens. Mas eu quero falar sobre a tatuagem, que é algo que está, parece que assim, entrando nas igrejas, né, e de uma maneira assim bastante visível. Eu quero abordar essa questão, tá? Então a tatuagem vai ser objeto da nossa reflexão. Não é questão de ser pecado ou não ser pecado, não quero entrar nesse mérito, mas eu vou falar algumas coisas que eu quero que você mesmo depois conclua, tá? Que você chegue à sua conclusão. Porque eu não quero fazer aqui apologia sobre isso, mas quero chamar a sua atenção para o perigo de usar tatuagem vire moda dentro da igreja. Aí que está a grande questão. Lembrando que nós, enquanto igreja, é que temos que ser modelos para o mundo e não o contrário. O mundo não pode ser modelo para nós. Não é o mundo que vai ditar que tipo de roupa nós vamos vestir, se nós vamos usar isso ou usar aquilo, se nós vamos usar o cabelo desse jeito ou daquele jeito. Eu acho que o mundo ele não tem esse poder ou essa autoridade de ditar regras de comportamento ou valores para a igreja, porque senão nós vamos estar indo na contramão dos princípios bíblicos, evidentemente. Então, amados, quero ponderar com você aqui algumas questões sobre a tatuagem à luz das Escrituras e também à luz do bom senso. Amém? Primeiramente, a pergunta, né? O cristão pode fazer ou usar tatuagem? Bom, essa não é uma pergunta que dá para responder apenas com sim ou não, né? Ela requer uma base bíblica, argumentos, para que a gente possa, então, responder sabiamente. Mas vamos lá, então. Vamos considerar algumas questões e daí você vai fazer a sua análise a respeito. A primeira questão é: existe base bíblica para fazer ou deixar de fazer a tatuagem? Vamos examinar as Escrituras. Eu só encontrei um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Está lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículos 27 e 28, que diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba, nem façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, e nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Então, aqui nós temos esse único texto bíblico. Se alguém tiver um outro texto que fala diretamente, né, sobre isso, você pode me ajudar colocando aí depois nos comentários, né, o que você achou, vai me ajudar bastante e ajudar também as pessoas que estão ouvindo as minhas mensagens. Mas vamos lá. Então, nós vimos aqui que no livro de Levíticos, capítulo 19, nós temos uma menção sobre tatuagem. Não façam tatuagem. Mas aqui a gente vê que a tatuagem ela está dentro de um contexto naquela época que não tem nada a ver com o contexto de hoje, né? Então, alguém poderia argumentar, falar, não, mas Deus proibiu a tatuagem por razões culturais naquela época, ou religiosas, ou as pessoas pagãs, né, os pagãos faziam tatuagens para homenagear aos deuses, aos mortos, ou usavam símbolos místicos.
em seus corpos, haja vistas que a tatuagem já existe há mais de 4.000 anos, né? Tatuagem não é coisa nova não, é muito antiga, até antes mesmo de Moisés, vamos supor, né? Vamos dizer assim. Bem, então, biblicamente falando, este é o único argumento que temos sobre tatuagem, mas que está dentro de um contexto que nada tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Até porque no contexto do Antigo Testamento, está claro que a questão de cortar o cabelo nas extremidades da cabeça, ou aparar as barbas, ou fazer tatuagem, ou se cortar, estava ligado a rituais pagãos. Não é o caso de hoje, tá? Então, bom, a Bíblia então ainda não deixou claro, né, sobre isso. Mas vamos lá. Então vamos apelar para o bom senso, tá? O bom senso. Se você ainda ficou em dúvida, né, eu creio que deve ter ficado, porque nós não esclarecemos tanto. Mas vamos lá. Supondo que não seja pecado usar tatuagem, seria bom refletir então em algumas perguntas, né? Como serei visto na minha comunidade usando tatuagem? Afetará o meu testemunho cristão no meio da minha comunidade? Como cristão, estarei influenciando outras pessoas a fazer o mesmo? A tatuagem é para sempre. Se no futuro eu me arrepender, não terei como tirar. Né? Por exemplo, os jovens hoje podem fazer uma tatuagem daquelas bem com símbolos estranhos, né? Não, faz uma tatuagem, mas aí quando você tiver 40, 50 anos, acho que aquela tatuagem não vai mais ter muito a ver com você. Então, muitas pessoas que fazem tatuagem hoje, estão pensando que elas vão ficar jovens, adolescentes para sempre, né? Mas imagina, quando você tiver 55, 60 anos, quando você for um profissional, tipo um dentista, um advogado, um juiz, eu não sei se a tatuagem vai pegar bem, mas né, é a opinião minha, pode ser que você pense diferente. Mas vamos lá. Que tipo de figuras vou colocar? Caso né, eu insista mesmo em fazer a tatuagem, que tipo de imagens, de figuras, o que eu vou tatuar no meu braço, na perna, na coxa, na testa, não sei aonde? Né? Símbolos pagãos, símbolos satânicos, símbolos sensuais, símbolos religiosos, ou o nome de uma namorada, o nome de um filho, ou o rosto de alguém que eu admiro, de um cantor, de um ator, de um ícone aí da mídia, né? Então, que tipo de tatuagem eu vou colocar, né? E onde eu vou colocar essa tatuagem? Tá, mas, olha, lembrando que eu estou falando para cristãos, para homens de Deus, mulheres de Deus, adolescentes de Deus, jovens de Deus. Amém? Então, vamos lá. Uma outra pergunta. Eu preciso mesmo, eu tenho necessidade de fazer essa tatuagem? No que ela vai me ajudar? Que utilidade terá na minha vida? Vai contribuir com o meu testemunho cristão? São perguntas que é interessante a gente fazer. E uma última pergunta, que essa evoca, claro, a obediência. Os meus pais e os meus líderes espirituais, o que eles me orientariam sobre isso? Bom, então, amados, a gente vê aí que tem algumas perguntas que são interessantes a gente fazer, né? E vamos voltar para a Bíblia. O apóstolo Paulo tem uma palavra de orientação para nós nesse sentido. Ouça, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E tem uma outra passagem no mesmo livro, né, que fala também, 1 Coríntios 10, 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha só, amado. Então, o apóstolo Paulo ele está colocando aí no bojo das possibilidades, no que convém, não convém, né? Muita coisa, não é só tatuagem, mas o tipo de roupa, tipo de cabelo, tipo de música que você vai ouvir, tipo de filme que você vai assistir. Então, tudo isso é lícito, mas convém? Edifica? Essa é uma pergunta que o cristão tem que estar sempre fazendo, né? E outra coisa, amado, que é também uma pergunta: estou me imitando ou sendo influenciado por alguém? A motivação e a influência
também são questões que devem ser levadas em conta, tá? Quem é que está me influenciando? Um cantor, um autor de cinema, um pastor, um traficante, sei lá, um roqueiro, não sei, né? E a quem estou querendo imitar? E sobre imitar, né? O apóstolo Paulo diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Será que a gente pode dizer a mesma coisa para as pessoas? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, eu não sei se Jesus usaria uma tatuagem. Acho que não. Mas bom. Então, amados, para concluir, o apóstolo Paulo, então, ele se coloca como exemplo a ser imitado, como eu acabei de ler o texto, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, tá? Então, como você viu, a questão não é se é pecado ou não. Não estou colocando aqui essa questão, se é pecado ou se não, mas se eu devo ou não. Se convém que eu faça ou não convém. Se me edifica alguém ou não, né? Bom, você tira a sua conclusão, tá? E se você gostou desse vídeo, então compartilhe, se inscreva no meu canal e dá um like aí, tá? E coloque também seu comentário. Eu gostaria muito de apreciar o que você tem a dizer. Se você tiver alguma pergunta relacionada a isso ou a outros temas, então pode postar aí no canal e a gente vai fazer de tudo para responder, tá bom? Deus te abençoe.